Olá, sou Juliana, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Matemática pela UFPR. Nesse período, estou realizando o estágio sobre a supervisão do professor Lucas Pedroso. E nesse vídeo, vou resolver alguns exercícios da lista referente à aplicação de derivadas e análise de funções. A primeira questão que eu separei para a gente resolver é a questão número 10, e nela diz que quadrados iguais são cortados de cada canto de um pedaço retangular de cartolina. Esses quadradinhos aqui que está se referindo. Esse aqui, esse nesse canto e aqui. A cartolina, ela é retangular e mede 8 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento. Por isso que nesse pedaço que resta aqui é 15 menos 2x, porque eu vou estar tirando x daqui e x daqui. Da mesma forma, se tudo isso é 8, quando eu analiso só esse pedaço, vai ser 8 menos 2x. A ideia aqui é tentar construir uma caixa virando esses lados para cima e pede para determinar o comprimento dos lados do quadrado que deve ser cortado para a produção de uma caixa de volume máximo. Ou seja, eu estou tentando encontrar o x que maximiza o volume dessa caixa quando dobrada. Queremos, então, maximizar o volume da caixa. Para isso, a gente deve lembrar que o volume de uma caixa é dado pela área da base vezes a altura. Nesse caso, a área da base vai ser esse comprimento vezes esse comprimento e a altura vai ser esse xzinho. 8 menos 2x, que multiplica 15 menos 2x, que multiplica x. Distribuindo e somando o que der, a gente verifica que o volume é dado por 4x ao cubo menos 46x ao quadrado mais 120x. Agora, o que a gente vai fazer é proceder analisando a derivada dessa função volume. A derivada primeira é dada por 12x ao quadrado menos 92x mais 120. A ideia aqui é igualar isso a zero e tentar encontrar as raízes. Igualando a derivada a zero, a gente tem 12x ao quadrado menos 92x mais 120 igual a zero. Podemos dividir essa equação por 2 para facilitar um pouco as contas. Vai ficar 6x ao quadrado menos 46x mais 60 igual a zero. Usando delta e Bhaskara, a gente tem que x é igual a 46 mais ou menos a raiz de 676, isso tudo dividido por 12. Então, a gente vai ter dois valores para x. O primeiro valor, resolvendo ali, vai ser x igual a 6. O segundo valor vai ser x igual a 5/3. Agora, perceba que se eu fizer x igual a 6, isso aqui me diz que aquele lado menor
da caixa, que valia 8 menos 2x, 8 menos 2 vezes x, ou seja, vezes 6, é igual a menos 4, que é menor do que zero. Ou seja, eu estou com um comprimento negativo, que não faz sentido. O que não ocorre se eu coloco x igual a 5 sobre 3. Portanto, a gente pode excluir esse x igual a 6 e nosso ponto crítico é x igual a 5 terços. Não sabemos ainda se 5 terços é, de fato, o ponto de máximo que eu vou ter para o volume, mas a gente já sabe que pelo menos ponto crítico ele é. Para descobrir se ele é ponto de máximo, a gente faz a análise da segunda derivada. A segunda derivada da função v é dada por 24x menos 92. Aplicando no ponto crítico, que é 5 sobre 3, a gente tem 24 vezes 5 sobre 3 menos 92. Ou seja, a gente tem aqui um valor menor do que zero. Como o valor é menor do que zero, disso a gente conclui que o ponto x igual a 5 terços é de máximo. Ou seja, nossa resposta é justamente esse 5 sobre 3. A próxima questão é a questão 14 e pergunta para quais valores de a e de b essa função tem extremo local no ponto P dado por menos 2 e 1. Lembrando, esse menos 2, a gente vai se referir ele ao x, a primeira coordenada. E esse ponto 1 vai ser a nossa f aplicada no x igual a menos 2. Então, só para lembrar quem que é cada uma dessas coordenadas. Como a gente está buscando um extremo local, é a mesma coisa que dizer que a gente está buscando um ponto crítico. Então, a ideia aqui também vai ser utilizar a derivada para descobrir. Então, vamos começar derivando essa função. A derivada dessa função aqui, f de x, vai ser 3x ao quadrado mais 2ax. E b, como é constante, a derivada nela zero. Em seguida, a gente vai igualar isso a zero, mas levando em consideração esse ponto P, menos 2 e 1. Ou seja, no x, a gente vai estar colocando menos 2. Como a gente quer ponto extremo, a gente iguala a derivada a zero. A derivada no ponto menos 2 fica 3 vezes menos 2 ao quadrado mais 2a vezes menos 2, que é a mesma coisa que 3 vezes menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4a, que é a mesma coisa que 12 menos 4a, ou seja, 4a é igual a 12, o que implica que a é igual a 3. Com isso, a gente determina um dos pontos, que é o ponto A. Para determinar o ponto B,
a gente vai fazer uso dessa informação aqui, que a função aplicada no menos 2 dá 1. Ou seja, 1 é igual a f aplicada em menos 2, que é a mesma coisa que menos 2 elevado a 3, mais, agora a gente já tem conhecimento de quem é o a, que é 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais b, que a gente ainda não sabe quem é. Ou seja, 1 é igual a menos 2 ao cubo, que é menos 8, mais 3 vezes 4, que é 2 ao quadrado é 4, que é 12, mais b, que implica que b é igual a 1 mais 8 menos 12. Ou seja, b é igual a 9 menos 12. Com isso, a gente conclui que b é igual a menos 3. Na questão 15, pede para considerar o conjunto de todos os retângulos que podem ser desenhados na região limitada, delimitada pelo eixo das abscissas e a parábola 4 menos x ao quadrado. Ou seja, todos os retângulos que estão nessa região aqui. É esse conjunto que a gente vai ter que considerar. Pergunta: para qual valor de x se obtém um retângulo de maior área e qual é essa área? Perceba que quando a gente começa a encaixar retângulos aqui dentro, a gente começa a ver que um lado dele está todo nessa reta aqui, ou seja, 2 vértices estão nessa reta. E os outros 2 vértices estão justamente em cima da parábola. Então, se por acaso o x que eu estou procurando é esse, eu sei que o outro vértice dele vai estar aqui. Vai ser 4 menos x ao quadrado, que é justamente a parábola aqui. Com isso, eu concluo que a base do retângulo que eu estou procurando, ela é dada por esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui. Não é que esse seja exatamente o retângulo, é só uma hipótese. Ou seja, vai ser dado por 2 tamanhos de x. Então, a base é 2x e a altura vai ser dada por esse tamanho todo aqui, de 0 até 4 menos x ao quadrado. Então, a altura, 4 menos x ao quadrado. Com isso, a gente conclui que a área do retângulo que a gente está buscando é dado por 2x, que multiplica 4 menos x ao quadrado. Ou seja, a área do retângulo é 8x menos 2x ao cubo. Como a gente está procurando a maior área, a gente vai derivar, igualar a zero e ver se esse ponto crítico é de máximo. Quando a gente deriva, a gente fica com 8 menos a derivada disso aqui, que dá 6x ao quadrado. Igualando a zero, a gente tem que x será igual a mais ou menos 2 sobre raiz de 3. Mas percebe que tem um detalhe. A gente quer x positivo, que a gente está se importando apenas com esse lado aqui do gráfico, já que esse outro é simétrico. Então, a gente está buscando valores positivos. Esse menos aqui, então, se torna desnecessário. A gente pode tirar ele e considerar só a parte positiva. Então, o meu ponto crítico é esse x igual a 2 sobre raiz de 3. A análise agora vai ser em cima da segunda derivada, para descobrir se esse ponto é realmente de máximo, como a gente está procurando.
A segunda derivada dá menos 12x. Como o x é positivo, na hora que eu fizer a segunda derivada nesse ponto 2 sobre raiz de 3, vai dar menos 12 vezes 2 sobre raiz de 3, que é um número menor do que zero. Sendo um número negativo, a gente conclui que x igual a 2 sobre raiz de 3 é ponto de máximo. Sendo ele ponto de máximo, a gente encontrou a primeira parte da questão, né? Para qual valor de x se obtém o retângulo de maior área? A segunda parte da questão é, qual é essa área? Para descobrir a área, é só a gente olhar para a fórmula da área e substituir quem que é esse x. Então, a minha área vai ser isso aqui. 8 vezes 2 sobre raiz de 3, menos 2, que multiplica 2 sobre raiz de 3 ao cubo. Isso aqui vai dar igual a 32 sobre 3 raiz de 3. Dá para tirar esse raiz de 3 aqui de baixo só multiplicando por o mesmo valor, em cima e embaixo, multiplicando por raiz de 3. Mas pode parar por aqui. Daí a gente conclui que o que a gente estava querendo encontrar é o ponto x e o ponto de maior área, que é esse 32 sobre 3 raiz de 3. A última questão é a questão 17, item B, e pede para estudar a função dada no que diz respeito a máximos e mínimos locais e globais. Para isso, a gente vai começar analisando a derivada dessa função. Perceba que a derivada, usando a regrinha da cadeia, vai ser elevado a 2x mais x que multiplica a derivada desse e, menos 2x vezes menos 2. Posso colocar esse e elevado a menos 2x em evidência. Fica e elevado a menos 2x, que multiplica 1 menos 2x. Então, a derivada da função f de x é dada por isso aqui. Quando a gente tenta igualar a zero, percebemos que o primeiro termo, que é elevado a menos 2x, isso aqui nunca vai zerar. Então, a única possibilidade é que esse segundo termo zere, ou seja, 1 menos 2x é zero quando x for igual a 1 sobre 2. Esse ponto aqui, a princípio, ele é um ponto crítico. Feito isso, a gente vai para a análise da segunda derivada. Na segunda derivada dessa função, a gente tem que e elevado a menos 2x, que multiplica menos 2, que é a derivada, vezes essa segunda função, usando a regra da cadeia novamente. Agora, a gente soma pela primeira função, e elevado a menos 2x, e multiplica pela derivada da segunda função, que é menos 2. A segunda derivada aplicada no ponto crítico vai dar esse primeiro pedaço todo aqui, ele vai sumir, uma vez que quando eu aplicar a derivada, né? Segunda derivada no ponto 1 sobre 2, aqui vai zerar. Então, tudo isso aqui do começo é zero. Vai sobrar apenas esse pedaço aqui, que é menos 2 é elevado a menos 2x. X, nesse caso, é 1 meio. Então, menos 1.
Como esse segundo termo sempre é positivo, a gente conclui que a segunda derivada é menor do que zero. Portanto, x igual a 1/2 é ponto de máximo. A gente ainda pode analisar o que acontece antes desse ponto, 1/2, e depois dele. Então, se x for menor do que 1/2, a gente tem que a derivada de x é igual a e elevado a menos 2x, que multiplica 1 menos 2x. Esse pedaço aqui, ele sempre é positivo, porém, esse pedaço aqui, quando a gente está pegando x menor do que 1/2, esse número aqui, ele fica menor do que 1. Então, maior do que zero. Como esse é maior do que zero, conserva. A gente tem que isso tudo é maior do que zero, o que significa que dos pontos menores do que 1/2, a gente tem a função crescente. Se x é menor do que 1/2, f de x é crescente. Se x for maior do que 1/2, a gente conclui, analisando a derivada, que esse pedaço aqui agora, ele vai ser menor do que zero. Então, tudo isso vai ser menor do que zero. Logo, a função nesse caso é decrescente. Podemos concluir que esse ponto de máximo é máximo global. Inclusive, se a gente tenta fazer o gráfico, fica algo nesse formato. Aqui está o nosso ponto crítico, ponto de máximo. Antes do ponto, a função vai para menos infinito, e depois do ponto, ela começa a descer, mas ela não passa do zero para valores positivos de x. Ela fica bem próxima do zero.